Olá, boa tarde. Você está no canal Espiritualidade Anarquista e hoje nós iremos dar continuidade ao tema espiritualidade no aspecto de falarmos do despertar da Kundalini, o autoconhecimento ancestral. Então esse post está lá na página Espiritualidade Anarquista para quem quiser dar uma verificada. Tem vários posts deste e deu muito trabalho, é pesquisas de anos, mas eu acredito que vai fazer muito bem, ajuda a aliviar a ansiedade e é um tema que não se trata de pseudociência no ponto de vista que eu vou trazer. O ponto de vista que eu estou trazendo aqui é um resgate da sabedoria ancestral de todo esse conhecimento esotérico que nós temos. Então não estou querendo provar que isso é verdade e lembrando sempre que você vai encontrar conceitos e técnicas ancestrais que não servem para substituir profissionais da saúde. Então, aqui é um autoconhecimento corporal, ancestral, para nos ajudar a ter um pouco mais de leveza com a vida. E vamos ver, né? Então, eu criei vários quadros para ir explicando mais ou menos essa lógica. Bem, então, os nossos ancestrais imaginavam e afirmavam que todos os seres possuíam um corpo físico e um corpo astral. Para entender os conceitos esotéricos, é necessário exercitar a mente abstrata. Olha que importante, é necessário exercitar a mente abstrata, imaginativa, a sua criança interior, que fantasia a vida. Era assim que faziam os antigos para cuidar do próprio corpo, aumentar habilidades técnicas, melhorar a inteligência emocional. Então, no passado, era utilizado técnicas e formas metafóricas de conversar com a comunidade sobre pontos do nosso autoconhecimento que às vezes até são meio delicados de falar. Então eu escolhi o tio Iron para fazer parte aqui do cenário, porque o tio Iron, ele é maravilhoso, ele é um mestre taoísta. Os taoístas não possuem uma ideia fixa de Deus. O importante para o taoísmo é a compreensão de que você é o todo. Então, entrar em harmonia e fluxo com a sua comunidade, com as pessoas ao seu redor, através da humildade e da compreensão. Isso é uma prática e quanto mais você vai praticando, mais mestre taoísta você se torna, né? Então, nós somos jovens. Vamos lá. Nós temos aqui também eu escolhi esse GIF, né? Que é a mente que transforma as coisas em concreto, em realidade. Então, os pensamentos se tornam coisas. Isso não é uma fantasia, isso é um processo. Porque se a pessoa acredita nela mesma, ela consegue sim fazer muita coisa acontecer. Isso é um poder pessoal. Aqui no meio eu coloquei esse quadro que mostra os 7 corpos. Aqui é uma representação simbólica dos 7 corpos que a gente vai falar daqui a pouco. E o avatar lindo aqui, né, na posição de lótus, mostrando o autoconhecimento. Ele está em estado meditativo, conversando consigo mesmo, e dessa maneira ele consegue equilibrar as energias interiores e exteriores. O que significa? Uma pessoa que ela consegue ter um autocontrole de suas emoções, dos seus hormônios, ela tem a capacidade de se autogerir melhor. Enfim, é mais ou menos isso. O próximo post foi o da Kundalini. Vamos ver, agora sim. Nós estamos aqui vendo a Kundalini e o seu movimento. Vamos entender mais ou menos como é que funciona essa sabedoria. A Kundalini é uma energia vital que movimenta nossos chakras, que movimenta nos chakras o nosso entusiasmo pela vida. Isso. Kundalini é uma energia vital que movimenta nos chakras o nosso entusiasmo pela vida. O que significa isso? Que se você tiver um corpo saudável, um
corpo fluido, bem hidratado, se alimentando bem, né? Então você vai ter mais entusiasmo pela vida, você vai aumentar a probabilidade de se sentir bem em vida, né? Por assim dizer. Com os chakras limpos, a Kundalini circula de forma fluida. É isso, né? Bem alimentado, bem nutrido, fazendo exercícios físicos e tal. Os benefícios que surgem são alívio da ansiedade, saúde mental e emocional, espaço para novos insights através do autoconhecimento e da meditação, resgate da sabedoria espiritual individual. Então é você aprender a falar com a sua sabedoria interior. O que você acredita de sabedoria? Como que você ouve você mesmo? Enfim, exercícios para praticar a concentração nos estudos. Então a meditação ajuda muito a você praticar esse autocontrole, a aceitação da realidade. Enfim, são vários porquês da gente fazer essa filosofia da Kundalini surgir. Então vejam, a Kundalini é uma energia dual que é representada por duas cobras passando, tem um bastão e aí duas cobras, né, passando, e dizem que elas estão opostas. Então, enquanto uma sobe, a outra desce, representando a dualidade do ser. E vocês lembram desse símbolo? Sabe onde ele está? Na medicina, né? Então, o símbolo da medicina. Foi assim que a medicina começou a utilizar o símbolo da Kundalini. Porque realmente, gente, não é uma questão assim, será que existe ou não? Pensem que quando uma pessoa do passado ia falar para outra pessoa sobre o corpo humano, ela utilizava as cores, ela utilizava uma pedagogia que fazia com que as pessoas entendessem. Então, por exemplo, falar para as pessoas, olha, tem uma energia que está circulando da sua coluna, daqui de baixo até em cima. Aí já dá vontade de você ficar com o corpo reto, ereto, né? Porque daí você sabe que a energia vai passar melhor. Então, você parar você parar 1 minuto em flor de lótus e ficar se observando, você vai aprender a conversar com o seu corpo. Você fica parado não somente só para ficar parado pensando no nada, né? Se autocontrolando para pensar em nada, não. A meditação, por exemplo, da Kundalini, vai te ajudar a pensar o que eu estou sentindo, como é que o meu corpo se movimenta, como que ele respira. Quantas vezes, como que bate o meu coração? Cada coração bate de um jeito, né? Então isso é até filosófico. Como que é isso? Então, às vezes, para o pessoal do passado, os ancestrais, falava assim, olha, a pessoa falava, o meu plexo solar está doendo, né? A barriga está doendo. Olha, cuida do seu chácara raiz. Em vez de falar, olha, vai lá, falar diretamente do órgão da pessoa, fala assim, o seu chácara raiz. Entende? Então eram formas de falar do corpo da outra pessoa sem ser invasivo. Eram técnicas. Então a gente hoje vê que os chakras, os 7 chakras do corpo, que são essas bolinhas, né, coloridas, a gente já sabe, esses chakras, eles têm ligação com algumas glândulas, né? Já foi mostrado assim. Aí, gente, por que isso acontece? Não é uma coisa mágica, é porque a medicina corporal já existia antigamente, né? As pessoas, o ser humano já vem retalhando pessoas há um certo tempo aí para estudá-las, né? Então a gente às vezes acha que a medicina começou com os europeus, mas não, a medicina, tudo isso já começou há muitos anos. Então eles já sabiam da ligação das glândulas com a imaginação que eles estavam criando sobre a Kundalini e como que isso é fantástico, assim, é bonito da gente pensar, né? Sobre essa conexão energética que nos conecta ao todo e faz o nosso corpo girar em várias instâncias. Já vou falar, né? Porque é como se eles estivessem falando
que tudo tem um campo eletromagnético. É praticamente a mesma coisa, assim, né? Só que sem a tecnologia, método científico, eles não tinham essas coisas. Lembrando que o método científico também é uma evolução, mas antes do método científico já tinha muita coisa científica. Não que eu estou falando que isso é exatamente isso, mas sabem, vocês percebem que as coisas se conectam, e às vezes se conecta não porque uma quer atropelar a outra, como no mundo capitalista atual, que as pessoas ficam falando de pseudociência para ganhar dinheiro com isso e enganar pessoas, né? Não, antigamente a ciência e as coisas eram meio que interligadas, tanto porque se uma pessoa aprendia, um cientista desenvolvia uma coisa, né? Ele não tinha como explicar diretamente para as outras. Não era que nem hoje que tem umas faculdades, que tem tudo assim. Ele tinha que ter formas, jeitos de simplificar o que ele sabia. Entendem? Tem que ter essa sutileza. Então, o corpo faz assim, e aí a gente vira uma maçã, entende? Tipo, a Kundalini, ela faz virar, ela é tridimensional, assim, né? Ela, tá vendo? Ela chove para todos os lados e depois ela volta num círculo de toros. E vai viajando, vai viajando. Então, tá, então é isso. Então a gente tem os 7 chakras, aí o chakra da raiz, o chakra do prazer, o chakra do plexo solar, o amarelinho, né? Ó, de novo, o chakra vermelho é o da raiz, que refere-se àquilo que é mais bem lá da parte do cóccix, entre a virilha e o ânus. Então, é a parte mais das raízes, né? Depois a gente sobe e tem o plexo laranja, que também é referente à água e é o prazer. Então, ele já fica mesmo mais próximo da região genital. Você sobe, tem o plexo solar, que daí já é referente ao estômago e toda a região intestinal. Daí, tá vendo? Ele já tinha como conversar com as pessoas, já estava a ciência e a metafísica, a esotérica, elas sempre estiveram muito próximas uma da outra. E acredito que sempre vai estar, principalmente para nós professores, porque a gente precisa falar de quem é que mistura cores para explicar as coisas? As professoras. A gente é que é assim, né? Olha, imagina assim, imagina uma asa, imagina não sei o quê, para explicar as coisas para o abstrato, para as crianças, para todo mundo, né? O abstrato é a nossa inteligência codificadora. Ai, tá doendo minhas costas. Então, depois a gente sobe e vem o verde. O verde, o chakra do coração, já fala da parte cardíaca do corpo, mas também das emoções, a morada de Deus, a morada da nossa energia, do eu interior também está aqui, né? Do nosso coração, porque quando a gente abraça, a gente toca o nosso peito, né? Essa região. Então, sobe, aí a gente tem a garganta, que seria o azul ali claro, que é da verdade, o laríngeo, que cuida já dessa parte toda da fono, dessa parte do nariz também. Sobe mais um pouco, aí tem aqui a parte da testa, que daí é o terceiro olho, que já mexe com a parte craniana, que já fala sobre aqui mais para cima. Então é onde mora a realidade, de como você vê a realidade das coisas. A gente tem o terceiro olho fechado, porque a realidade às vezes é muito difícil de aceitar, então a gente prefere viver na ilusão do que aceitar a realidade como ela é. Então, o trabalho de abrir o terceiro olho, todo professor ou toda pessoa que fala de política, ela está tentando abrir o terceiro olho das pessoas, né? Mostrando para elas as verdades da vida. Então, é algo, a gente só tem que lembrar que é um processo duro ver a realidade da vida. E, enfim, daí nós temos o último, que aí seria o chakra coronário. Esse chakra já refere-se à conexão com o todo. Então, os antigos diziam que é nessa parte que toda a energia do cosmos entra para nós e a nossa vitalidade continua. Seria mais ou menos isso a Kundalini. Para despertar a Kundalini, a meditação, eu vou até falar sobre isso, tá? Então, para despertar a Kundalini. O próximo, então, aqui a gente já vai estar falando dos 7 corpos. Nós temos 7 corpos astrais, 7 corpos, então,
nós temos três dimensões. Não, pera. Nós temos algumas dimensões. A terceira dimensão, que é a que nós estamos vivenciando agora, que é a materialidade densa. Aí tem a quarta dimensão, que é uma dimensão igual à terceira, só que é menos densa, né? O plano astral já é um plano que a gente elabora imaginativamente com a nossa mente, e aí ele se torna real. Bem, real assim, na imaginação da ideia aqui, entendeu? Para a gente aprender a criar paisagens, enfim. E o plano inconsciente, que daí seria toda a nossa vivência individual enquanto corpo aqui, experienciando a eternidade. Nós somos espíritos vivenciando a eternidade. Então, e de diversas formas intensas. Aí tem esse senhor aqui, esse rapaz, né? Esse primeiro corpo dele é o físico. Daí tá aqui a Kundalini, como ela se movimenta. No segundo corpo é o etérico, que é entre o corpo físico e o corpo astral. O terceiro, lembrando que eles, somente o corpo físico é que se separa dos outros, né? Mas depois para começar tudo de novo. Enfim. O segundo é o corpo etérico, o terceiro é o corpo astral, né? E isso. Aí nós temos o corpo que já começa a ficar o corpo abstrato. Então, tudo aqui é tudo abstrato, né? Mas digamos assim, esse corpo físico, ele é um ego que tem forma, certo? Então, ele é um corpo físico, dá para ver, tocar. O corpo etérico também dá para ver e tocar, por assim dizer, quando você está na quarta dimensão. O corpo astral também dá para tocar e ver quando você está na quarta dimensão, ou quando você é um médium. Já o quarto corpo é um corpo mental, já vai para a parte abstrata. Então não é um corpo que tem forma. O mental é um espaço da sua mente, que é onde você fica falando de filosofia, lógica, racionalidade, onde você constrói a linha do tempo da sua vida, desde quando você era pequena até os dias de hoje. É quase o seu inconsciente, né? Mas o inconsciente ele está no plano mental ali, mas ele também ele caminha para o plano. Então, as dimensões, o inconsciente eu coloco como uma dimensão, né? E o plano mental é onde a gente faz toda essa dinâmica reflexiva sobre a vida de forma racional. Então, nós também temos o plano da casual. O plano casual, né, o corpo casual já é o corpo das emoções, é onde moram as nossas emoções. Então eu, por exemplo, sou uma pessoa muito do corpo mental, porque eu fico muito filosofando sobre as coisas, blá, blá, e forma lógica e tal. Outras pessoas já são mais emocionais, talvez, elas vão para as emoções, elas voltam das emoções com mais facilidade, elas mergulham nas artes. Enfim, pessoas mais ligadas ao campo casual da vida. Mas todos nós temos todos os campos e estamos trabalhando dentro de todos eles. Alguns mais num, outros mais noutros, e às vezes a gente também vai mudando as energias do campo, né? O sexto é o budídico. O sexto corpo budídico que todos nós temos é o da criação. É quando a gente percebe que somos partes do todo, que somos um em si, um grande organismo, e que o seu poder é tão forte de criação que você consegue mudar a realidade da sua comunidade. É claro que você vai perceber que você precisa de todos, né? O coletivo precisa de todos. Por isso que o taoísmo e muitas filosofias caem para o anarquismo, né, para o socialismo libertário em vários pontos. Então o sexto é o budídico, você é o co-criador da sua realidade. Não de um jeito assim, eu penso e acontece do nada, não. Você percebe que você tem ferramentas e capacidades de fazer coisas incríveis. Então aí é que começa a ser um ser
co-criador, o ser criativo, e você motivando outras pessoas a serem criativas também, serem co-criadoras, dando ferramenta para elas, faz um coletivo muito forte, e esse coletivo é transformador. Então, você acreditar no seu poder de cocriação, fora dos pensamentos desse neoliberalismo, dos burgueses que tomaram esse conhecimento para eles e começaram a comercializar, fora desse pensamento, tirando esse paradigma, colocando para o que eles realmente queriam falar, era isso. O co-criador, aquele que se relaciona com a natureza de forma profunda, percebe, consegue fazer a coisa acontecer. Né? E sim, eu, enquanto enquanto sagrada feminista, eu acredito que a natureza mãe realmente quer a gente vivo, que é o ser humano vivo. Ela não vê a gente como impostores ou como seres que estão acabando com ela. Ela vê a gente como filhos. E ela vê toda a natureza como filha, porque é tudo ela. Então, ela está sempre fazendo com que a harmonia aconteça, as coisas aconteçam, a história aconteça. Tanto, enfim. Aí nós temos o sétimo, que é o átmico. O sétimo corpo átmico já é o do co-criador mesmo, é aquele que já está, ele já consegue, é o corpo onde já desapegou do material, desapegou do medo, é um espaço da mente onde você tem coragem de agir, digamos assim. É onde mora a sua energia realmente impulsionadora de desapegar do resultado e vivenciar a história. Então, são pessoas, quando você está com todos os corpos bem equilibrados, os 7 corpos equilibrados, são aquelas pessoas que já lideram a sua própria vida. Elas conseguem ser autônomas, criativas, entusiasmáticas, enfim. É claro que assim, é tudo uma metáfora que faz com que a gente comece a querer se autoconhecer. Então, o próximo slide que eu vou passar para a gente entender também é sobre como funciona o 7/12, né? Então, o que é isso? A Torus, o movimento da Torus e das notas musicais. Não vai dar para ouvir, né? As notas musicais aqui. Vou mostrar. Então, esse é o corpo do universo. O que é eterno. O que é eterno? É o luz e som. Sem luz e sem som você não tem vida, você não tem objetos, você não tem nada. Então, luz e som são eternos. Ao 7/12, né? O 7/12 que ficaria assim: 7 cores do arco-íris, 7 notas musicais. E é muito interessante porque o vermelho é uma cor mais quente, e aí vai ficando mais frio conforme sobe, conforme desce. Então as cores, elas levam a gente a ter percepções sobre a vida, né? Diferente, faz a gente filosofar. Se a gente vê o arco-íris, se a gente vê as cores, as notas musicais, a gente começa a ter mais por exemplo, o vermelho é uma cor bem densa, então ela representa assim intuitivamente a terra, né? Até essa cor do vermelho ali também leva ao marrom, que é terra. Então o vermelho ele tem muita ligação com essa coisa visceral, quando você está nervoso, quando você está apaixonado, quando você está apaixonada, enfim, aí o seu corpo fica vermelho, quando o seu corpo está quente, fica vermelho, visceral. E quando você vai para o celestial, fica roxo, feminismo, fica roxo, fica, né, mais, enfim, então são as metáforas. Aí o que nós temos? A Torus. A Torus é aquilo que eu falei, aquele movimento, né, que faz a maçã. É o corpo de Deus, é uma Torus gigante. E nós estamos dentro dessa Torus. Entende? Que a dualidade para Deus, né, por assim dizer, a dualidade ela é real para nós seres humanos, mas para o quântico já não é mais realidade a dualidade, né?
A dualidade ela é para nós seres humanos aqui da Terra, o bem, o mal, o que dói, o que não dói, mas para aquilo que é metafísico, aquilo que é além do sobrenatural, essas coisas são superáveis, na minha opinião. Mas aí vai ter filosofias e filosofias. Enfim. Aí então aqui o movimento da Taurus visto de baixo para cima. Você tá vendo aqui esse quadrinho que parece uma flor? É a Taurus, só que ela se só que vista de cima e não de lado. Aqui é a Taurus vista de lado e embaixo é a Taurus vista de cima. Ela faz a flor da vida. Então a geometria sagrada começa por aqui. Entenderam? Olha que interessante. A Taurus, se você olhar de longe, ela é um ponto. Enfim. Ai, eu fico muito abstrata. Esse vídeo é abstrato. Quem aguentar, aguentou. Aí. Aguenta, né? Aí, ó, tá vendo? Aqui é o planeta Terra. O planeta Terra tem a sua própria Taurus, que é o campo eletromagnético. Por assim dizer, por assim dizer. Não tô falando que é pseudociência, gente. Isso tudo é. Mas também não dá pra gente ir pro outro canto, né? A gente tem que ter alguma coisa pra gente se pegar, né? Então é a forma, a geometria, a imagem. Olha só, o universo também é uma Taurus, tá vendo? A maçã aqui embaixo, a Taurus, a representação da Taurus. O que a maçã lembra? Tá lembrando outra coisa que é Taurus também. Aí, é lindo, gente, é lindo, é lindo, lindo. Aí, enfim, por que 12? Porque é do, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, e tem o dó sustenido, ré sustenido, mi, fá sustenido, sol sustenido, lá sustenido, si sustenido, e aí? Não, si sustenido não. Si, dó, e aí, isso aí. Então, dinâmica, que são os degradês da coisa, né? Então, a dinâmica. Veja só aqui embaixo. O que é dinâmica? Dinâmica seria quando começa o movimento. Então, se você é um ponto no nada, imagina, você é um ponto no nada, você não tem cabeça, perna, não tem braço, tem nada, você é um ponto. Como que você vai para frente, para cima, para o lado e para o outro? É impossível, porque você precisa ter referência. Senão, não tem movimento. Então, o que o universo fez? Ele se divide, né? Aí, se dividindo, vai fazendo o quê? Um vai para um lado, outro vai para o outro. Aí, não, um fica parado, um vai para o outro, né? Que você também não dá em nada, né? Um fica parado, outro vai para o outro. E aí começa, esse tem a sensação do movimento e esse tem a sensação do movimento também, porque ele está tendo de relação o que está parado. Entende o que eu quero dizer? Aí começa o jogo da dinâmica. A dinâmica seria o movimento da onda, cima e embaixo, dualidade. Aí dessa, a gente tem as mitoses, daí das mitoses vai surgindo o 3, o 4, aí o próximo seria o 3. O 3 já vem a trindade, a base, né, utilizada em várias religiões aí. Por isso que vai criando as metáforas e os simbolismos, e depois desse simbolismo vira lógica, e depois da lógica utilizado por todos. Todas as obras utilizarão filosofias geométricas, imaginativas, abstratas. Daí disso vem o que? Aqui embaixo, eu não sei se vocês conseguem ver, na dinâmica tem o 1, tem 2, tem o 4 aqui já, né? Aí depois aqui embaixo tem a flor da vida, quando é o 6. Quando completa o 6, aí tem a flor da vida se fecha no 7. Entendem a metáfora bíblica de Gênesis? Ah, nossa, que incrível. Sim, é porque eles já faziam os desenhos. Daí eles, entende? Aí tirando essas ideias e uma coisa se correlaciona com a outra, é mágico. Mas isso é porque a gente não tem o conhecimento. Aí parece mais mágico do que lógico, por assim dizer. Eu não sei se vocês vão entendendo aí as coisas. Vai entendendo do jeito que vocês entenderem. Eu também tenho limite de saber explicar. Geometria sagrada. Vamos para o próximo slide. Geometria sagrada e como seria legal se pudesse dar um jeito de ensinar geometria sagrada na escola, ia ser mais legal estudar geometria convencional, assim. Porque é muito bonito, né? Sempre muito chamativo. Não do jeito assim de ficar vendendo promessas mentirosas e
coisa. Não, para usar como pedagogia, entende? É ferramenta de entretenimento para que o aluno estude coisas que às vezes são bem dificinhas, sei lá. Professor tem criatividade. Ó, geometria sagrada, criação. Então, aqui na criação, ó, a gente tem um ponto e aí a consciência, ela vai criando a flor da vida e assim é que começa o movimento da criação. Entendem? Mandalas. A mandala já é várias flor da vida explodindo na dinâmica. O que é dinâmica? É o movimento. Dinâmica é o movimento. Então, olha que bonito que é colorido, olha. A energia. Ai, gente, dá uma coisa em mim. Ah, não, vocês não estão vendo mexer, né? Pera aí, eu vou fazer mexer, ó. Esse segundo aqui, as mandalas. Olha que bonito. Ai, é muito lindo, eu acho. Então tá. Embaixo aqui, ó, tem a flor da vida parada, tá vendo? Que já é várias. Aqui a criação, né? Daí aqui a flor da vida, que foram 12, eu acho que deu, sei lá. Então era 1, 2, daí fez 6. Ah, é como se a pétala da vida, né? Que seria 6. Aí a flor da vida, que seria várias pétalas. Então tem várias flores da vida. Ai, que bonito, que poético. Que se relaciona com a geometria sagrada a geometria sagrada, o símbolo arquetípico é a colmeia da abelha. Por isso que eu utilizei a colmeia da abelha, né? Aí aqui embaixo a gente tem a lei de Fibonacci, que vai caminhando muito parecido com isso, que vai mostrando a dinâmica do pequeno para o grande, do grande para o pequeno. Bem, Fibonacci é muito apaixonante, né? Assim, nós artistas, professor de arte é isso, entendeu? Eu acho muito bonito, é muito lindo o movimento, a sua teoria e como a gente observa na natureza o padrão, né, acontecer. Então a flor da vida aqui a gente vê que os padrões fazem coisas incríveis acontecer, lindas, se esses padrões estiverem em harmonia com o todo. Enfim, árvore da vida, então é quando surge a cabala dos judeus, né? Utiliza para falar que esse é o corpo de Deus, assim, porque eles são mais materialistas, enfim. Aí aqui já a árvore da vida, tá vendo? A árvore da vida é esse símbolo mais utilizado pela cabala. O cubo de Metatron. O cubo de Metatron, então, é as pontas que formam a pétala da vida, que eu falei, né? Que seria os 6 círculos juntos, é a pétala da vida. O cubo de Metatron pega esses pontos e o cubo de Metatron também o cubo de Metatron embaixo, né? E o Metatron em cima. Então, do Metatron surge o cubo de Metatron. Isso é geometria. Então, do Metatron surge o cubo de Metatron. E o Metatron significa, sabe o quê? A música das esferas. A música das esferas. Então, os musicistas que já foram para estudar coisas simbólicas da música já deve ter se deparado com a música das esferas, com os pontos enfim, né, 7 notas musicais, aí que também forma a flor da vida musical, né, a pétala da vida musical. Então já é mais abstrato para os músicos que trabalham com, que dá para falar tipo as notas do mi, sol, mi, do, né, que é o 3, e aí a geometria ela está em tudo, a gente consegue colocar esses padrões da música, né, som e luz. Enfim, é um tema mais complexo. Magnetismo e aí o magnetismo. Então o magnetismo já é a atração que as energias, a atração que essas coisas causam, né? O movimento tem o corpo eletromagnético e esse corpo eletromagnético, quando um corpo encontra com o outro, automaticamente já vem a atração devido à gravidade, coisas assim, na ciência, mas na metafísica isso também ocorre nos níveis dos corpos. Então, uma pessoa que ela sabe lidar bem com as palavras emocionalmente,
sabe entrar e sair das emoções, geralmente é uma pessoa que consegue ter bastante romances, consegue atrair bastante as pessoas, né, e tal. E é meio que lógico, entende? É lógico. Não é uma coisa assim abstrata, abstrata energética. Se você é uma pessoa que sabe falar bem dos temas, tem uma boa coerência no jeito como você trata, obviamente vai acontecer de que pessoas que gostam de ciência, gostam das coisas, vão querer te ouvir, porque você tem uma boa atratividade na sua dinâmica de conversar sobre os temas. Então, magnetismo está relacionado para nós seres humanos a esse poder de atrair pessoas, atrair situações, mas que isso acontece naturalmente em todo o universo. É a dinâmica da existência, né? É a dinâmica da existência. Então, ó, o cubo de Metatron surgindo. Sabe que agora eu percebi que eu não preciso mais. Eu tô querendo ir no outro. Enfim, bora pro próximo efeito que a gente vai ver. Ó, o Metatron aqui dançando. Dava pra fazer um desses só de música, né? Um dia eu vou ver se eu consigo, mas é muito abstrato, gente. Imagina, eu trago sons, as escalas, falo de Pitágoras e as linhas de Pitágoras, enfim, a diferença de som pra música e ondas sonoras, já pensou? Ai, que trabalho! Pra depois não assistirem. Ai, que sem graça. Eu só vou ficar famosa depois. Não, vou ficar na vida. Não famosa, famosa, né? Tipo assim, respeitada dentro da minha bolha. Aquelas, né? Então, vamos para a próxima parte, que é o insight. Que vídeo longo, né? Vai ficar longo mesmo. É a vida. Então, o próximo é... Deixa eu ver se tá certo. Tá certo. Aí eu coloquei eu mesma, né? Fazendo insight aí, ó. O que significa? Toda nova sabedoria, todo novo insight ilumina a mente, causando prazer. Insight é o prazer que dá quando temos uma sinapse, e sinapse causa um salto quântico. Isso significa uma nova forma de ver a vida. Informação refere-se ao saber algo, já sabedoria refere-se ao lado espiritual de como utilizar a informação. Então, por que espiritual? Porque aqui a gente fala de espiritualidade como uma forma coletiva de você melhorar a sua vida, né? Não somente como uma informação que você vai saber utilizar. Por exemplo, uma pessoa que... eu gosto dessas coisas filosóficas, eu adoro os filósofos, né? Então os filósofos falam... você pega... Quem me ensinou isso foi a Nova Acrópole, tá? Então, assim... Eu gosto, né? Tem lá um prego, um cara vai aprender a martelar. Aí ele martela, daí ele vai com tudo, acerta o dedo. O que ele vai ter? Sabedoria, que da próxima vez ele vai ir mais devagar, ou da próxima vez ele vai ter mais cuidado. Então, ele sabe algo. O que? Segurar o martelo, a técnica e o prego. Ele também sabia pregar, mas ele ganhou uma sabedoria quando o martelo atingiu o dedo dele. Então, isso é a sabedoria comum. Agora, a sabedoria espiritual seria ele chegar e falar para outra pessoa e alertar: eu acabei me machucando porque eu não tive cuidado. Então, se você tiver cuidado, entende? Então, isso já é uma sabedoria espiritual, porque ele está pensando no outro. Ele passou a informação para que o outro não se lasque que nem ele se lascou. Infelizmente, a gente ainda vive numa sociedade muito egocêntrica. Então as pessoas não querem aprender uma com as outras. Elas, por algum motivo, elas não querem sentir essa plasticidade sináptica que pode ocorrer quando você está conversando com alguém. E que é maravilhoso, né? Os seus olhos brilham, você fica, uau, que incrível! Né? É essa sensação. Aí dá até uma coisa assim. Ai, eu tô com dor hoje. Mas seria mais ou menos isso, né? Ai. É uma sensação orgástica. É o que fala Kundalini. Cada
Bem, eu já vou falar isso. E eu faço uma comparação com o salto quântico. Eu faço uma comparação com o salto quântico. Então, a sinapse, ó, tá vendo? Ó? A sinapse de um neurônio, vamos ver aqui, a glândula pineal. Então, a glândula pineal está aqui. É nela que dizem, sabe o que a glândula pineal ela produz? DMT, vocês sabiam? Naturalmente. E sabe por que ela não está produzindo DMT que a gente gosta tanto, que eu sei que você gosta? Sabe por que não? Porque está calcificada. A galera está dizendo isso. E é por quê? Porque a gente está maltratando as fêmeas da natureza quando a gente toma leites industrializados. E o leite e como nós fazemos parte da natureza, quando a gente abusa dessas coisas, afeta o nosso corpo. É assim que é a sabedoria ancestral. Então, se a sua glândula pineal está limpa, aí você consegue ter mais sinapse. E quando você aprende algo novo, você sente um prazer orgástico. Porque cada chakra tem o seu próprio prazer orgástico. Ele produz o seu próprio prazer. Então, quanto mais você tem autoconhecimento do seu corpo, mais prazer você sente. Olha que interessante. E ao contrário do que dizem que a espiritualidade não leva ao prazer, ao libido, né, essa coisa cristã que fizeram com o pensamento, é o ao contrário. A pessoa que tem mais libido, ela está mais próxima de Deus, por assim dizer. Então, a pessoa que sabe se autoconhecer e sentir prazer consigo mesma, sem depender de outras, é a autonomia do seu corpo. Ela sabe ver, sentir o seu corpo, sentir onde ela quer estar, saber o que lhe agrada ou não. Então ela consegue ter um autoconhecimento corporal que produz mais prazer na vida dela, né? Então o que faz bem para ela, o que não faz. Depois a gente tem aqui, ó, um vídeo de uma plasticidade sináptica. Então, ó, é um neurônio quando ele se desconecta de uma ideia e se conectando em outra. Não é bem assim, né? Mas é meio, mais ou menos assim que a gente fala, né? Não dá para saber que ideia que a pessoa deixou de ter e teve, porque toda essa cadeia, né, de aprendizado vai se mudando, assim, né? Olha que interessante. E parece as raízes, né? É muito lindo a vida, gente. A vida é linda, vai. Isso é muito lindo. Olha como é. Ele parece um monte de ramificações mesmo, né? A gente é totalmente conectado com a natureza. A sinapse, então, neural, olha como é que brilha, ó. Dizem que faz isso mesmo, é um brilho. Quando ela ataca, assim, da ideia, assim, bate um brilho. Os pesquisadores falam que dá para ver um brilhozinho acontecendo. E aqui, no salto quântico, ó, ganha informação, fica mais rápido. Perde a energia, fica mais lento, né? Ganha informação, ó, tá vendo? Ó, brilha, tá vendo? Ganha informação, ó, o salto quântico é isso. Quando o elétron ganha informação, ele fica mais leve, mais rápido. Quando ele perde informação, ele fica mais lento e decai. Isso é uma metáfora, tá, gente? Eu não entendo nada disso. Por favor, não briguem comigo, eu não tô ganhando nada com isso. Nada mesmo, ao contrário, às vezes até tô perdendo. Não, mentira, tô ganhando. Tô ganhando, mentira, eu ganhei uns amores já. Umas coisas que eu agradeço ao universo. Enfim. Então vamos lá, pro próximo. Despertar da consciência. Para despertar a Kundalini, veja só, para despertar a Kundalini, o mais acessível são as meditações. Cada chakra desperta uma consciência sobre segurança, pertencimento, prazer sem culpa, eu verdadeiro, amor puro, expressão, aceitação e desapego. Então, mais ou menos, cada um desses chakras que você vai meditando e melhorando, cada um deles vai te dar um prazer, uma potência, um poder pessoal. Outra maneira, então, meditação. Outra maneira é através das reflexões que cada chakra incentiva e cada um causa um libido diferente. Tanto a meditação guiadas quanto as autônomas inspiram o diálogo com o seu eu interior, sua própria sabedoria.
Consciência da respiração, atividade física, beber água e boa alimentação favorece na conexão com o seu corpo. Então, consciência da sua respiração. Também não precisa ficar toda hora, né? Ai, tô respirando. É muito ruim, né? Depois parar de pensar na respiração. Mas tudo bem. Pensar na respiração ajuda, às vezes, a dar uma acalmada no cérebro. Beber água, sentindo o gosto da água, dar essas paradas, ajuda a gente a ter um autocontrole melhor. Enfim. Aqui nós temos, então, o yoga, obviamente, né, ajuda a gente a melhorar muito a nossa energia com os chakras. Às vezes, quando você faz yoga, fazendo o plano dos chakras, nossa, até dá vontade de... Nossa, você tira todas as coisas ruins do corpo, assim, é muito interessante, é muito interessante. Então, vamos lá, o próximo já tá acabando, eita... Ah, eu queria que falasse assim. Ah, tá acabando. Não, né? Não é uma festa de teatro. É uma live. O pessoal fala o contrário. Ai, que live demorada. Ai. Gente, eu assistia coisas de 3 horas, 4 horas. O que tem assistir uma livezinha de 2 horas? De 10 horas de vida casa. Ah, vamos lá, vamos ver aqui, ó. Então, o próximo limpezas. Então, banho de sal grosso ajuda. Em seguida, banho energizador com alguma erva. Então, primeiro você toma um banho de sal grosso. Aí passa 3 horinhas. Você toma um outro. Não sai de casa. Toma um outro banho energizador com alguma erva. Pode ser açúcar com... não pode mel, né, gente? Mas pode ser mel industrializado, esses artificial. Então, não sei se pode. Aí, você pode também fazer, talvez, então, com ervas, como manjericão, pode fazer com arruda. Todo tipo de erva que você tomar um banho assim, já vai ser um banho energizador. É muito gostoso. Todo mundo merece, gente. Nossa, todo mundo merece. Às vezes a pessoa vai por a bruxa, né, moderna, que a gente não tem uma natureza pra gente tomar banho, ser assim de boa. Então, ou às vezes a gente não tem uma banheira em casa. Então a bruxa, ela vai num hotel, aí chega lá e pega aí na banheira do hotel, ela pega e joga as ervas e faz uma meditação lá mesmo. Às vezes dá para fazer assim. Ou se você tiver uma piscina em casa, você joga também assim o sal grosso dentro da piscina e fica assim, ó, emergindo lá, sabe? Só lá, curtindo. Ah, mas aí é melhor ir pra praia. Realmente, é melhor ir pra praia. O mar inteiro já faz esse serviço pra nós. Mas como a gente não tem tempo pra ir, né? Aí tenho que inventar jeitos para poder fazer com que o nosso corpo possa, enfim, relaxar um pouco. Então, outra coisa, Reiki, imaginar cores em luzes para ajudar na concentração, aliviando a ansiedade. Então, para meditar, às vezes você pode imaginar que tem uma luz vermelha em volta do seu corpo, dominando você. Ou imaginar que a sua Kundalini é amarela e ela sobe. Ou você consegue imaginar? Tem que ter uma imaginação bastante abstrata para conseguir fazer isso. Se você imaginar cores nas outras pessoas, você já vai estar ajudando bastante elas também. A cor verde é para cura, a cor vermelha é para proteção e energia, a cor laranja é para alegria, autoestima e assim vai. Aí a cor roxa é para se conectar com o espiritual, a cor azul é para aumentar a sociabilidade, o coletivo. A cor rosa a cor rosa e a cor verde são 2 cores voltadas ao amor, à tranquilidade. Dica e técnica: sentar em forma de flor de lótus, fechar os olhos e imaginar luzes em cores, fechando os olhos e imaginar as luzes do arco-íris em volta do corpo. Então você pode imaginar as cores do arco-íris, você pode imaginar talvez uma forma
diamante. Imaginar que você está dentro de uma energia que faz os aspectos do diamante, entende? É tão bonito, né? Você pode fazer várias formas. Por quê? Porque a meditação ajuda a melhorar na concentração, aliviar a ansiedade. Só que às vezes você ficar meio só meditando, a sua criança interior fica meio inquieta. Aí para aquietar a criança interior, você cria imagens e aí ela vai ficando mais tranquila. Você vai entender quando você conversar com o seu eu interior, o seu ego, né? Então, lembrando também que quanto mais praticar, mais conseguirá sentir a sutileza dos resultados. E ajudar o próximo é a forma mais rápida de limpar e energizar, radicalizar os seus chakras. Radicalizar os chakras. Então, muito obrigada, pessoal, por terem assistido até aqui. Eu espero que tenha servido de alguma maneira para ajudar você a entender melhor esse campo todo doido da espiritualidade que a gente vive, esotérico. Eu acredito que a maior parte dos esotéricos vão concordar comigo sobre o que eu falei agora, sobre Kundalini, energias. Isso não está referindo-se a bem e mal, então também cabe para todo campo esotérico vai pensar na Kundalini dessa maneira e tudo mais. Eu, como gosto das coisas mais positivas, coletivas, a espiritualidade anarquista, eu vou pender para o positivo, né? Para o bem, para o amor, para a alegria. É um lugar, um espaço para o entusiasmo, os novos insights, formas de nos relacionarmos com o coletivo. Não é um espaço que seja mais voltado para a dualidade, talvez. Será que eu tô ficando muito abstrata? Tudo bem, já acabou, gente. Eva. Festa. Festa na floresta. Até mais, muito obrigada por terem assistido e depois vão me contando aí se vocês vão experimentar as coisas que eu falei. Tchau, tchau. Fiquem na paz, até mais. Fiquem na paz, até mais.